Você já reparou que, às vezes, quando você decide entregar sua vida a Deus de verdade, tudo à sua volta parece sair do controle? Se você já sentiu que quanto mais se aproxima dele, mais estranho o caminho fica, fique comigo. Hoje você vai entender por quê, quando você está no caminho de Deus e não no seu próprio, alguns sinais surgem de forma tão inesperada que parecem até contradizer a sua fé. Mas são justamente eles que revelam que algo maior está acontecendo nos bastidores da sua vida. Talvez você tenha percebido que seus planos começaram a não funcionar mais como antes, e isso te assusta. A verdade é que esse descontrole não é um erro, é um redirecionamento. Quando Deus assume o volante, Ele mexe primeiro na rota que você construiu sozinho, para então te guiar pela rota que Ele planejou. E é aqui que a maioria das pessoas desiste, exatamente no ponto em que Deus está começando a agir mais forte. Você vai perceber que quando está realmente alinhado com Deus, Ele começa a fechar portas que você ainda insistiria em manter abertas. E isso dói. Dói porque não faz sentido, dói porque parece perda. Mas é só o começo de algo que lá na frente vai se revelar como o maior presente que Ele poderia te dar. O interessante é que quando Deus quer te conduzir, Ele não começa te entregando respostas. Ele começa te tirando as certezas erradas. É aí que surge aquele silêncio inesperado, aquela dúvida incômoda, aquela sensação de que algo está prestes a mudar. E está mesmo. Mas não da forma que você imagina agora. E antes de entrarmos no primeiro grande sinal, fica atento. Aquilo que você interpretou como bagunça pode ser exatamente o sinal de que você está no caminho certo e prestes a descobrir algo que ninguém nunca te contou sobre esse processo. Quando você está caminhando com Deus e não apenas seguindo seus próprios impulsos, algo curioso acontece. Sua sensibilidade espiritual começa a mudar. O que antes te influenciava, agora já não te impacta mais. E o que antes passava despercebido, agora te chama a atenção de um jeito quase impossível de ignorar. É como se Deus afinasse seus sentidos para você enxergar o que sempre esteve ali, mas que você não conseguia perceber. Você vai notar que certas oportunidades deixam de te atrair, não porque são ruins, mas porque não pertencem mais à sua jornada. Deus começa a remover o brilho das distrações, para que você consiga enxergar com mais clareza aquilo que realmente importa. E isso acontece de forma tão gradual que, quando você se dá conta, já não sente vontade de insistir no que antes te fazia correr atrás sem pensar. Outra coisa que se torna evidente é a mudança na forma como você reage aos desafios. Em vez de desespero imediato, você começa a experimentar uma espécie de calma inesperada, como se algo dentro de você dissesse, fique firme, isso faz parte. Essa paz não vem de você, vem da certeza silenciosa de que Deus está fazendo algo, mesmo quando você não vê nada acontecendo. E é nesse ponto que muitos se confundem. Porque, ao mesmo tempo em que você sente essa paz, também aparece um desconforto específico, como se Deus estivesse te preparando para algo maior que ainda não chegou. Isso te mantém atento, desperto, sensível, quase como se houvesse algo prestes a se revelar a qualquer momento. Antes de avançarmos, quero te pedir algo simples que vai fortalecer a reflexão deste vídeo. Comente a frase, eu quero o caminho de Deus, não o meu. Quero ver quem realmente está disposto a deixar Deus conduzir a jornada. Quando você está realmente caminhando no caminho de Deus, uma das primeiras coisas que começam a acontecer é a reorganização silenciosa das suas prioridades. Não é algo que você decide racionalmente, é algo que nasce dentro de você, quase sem aviso. De repente, aquilo que te consumia emocionalmente já não tem mais espaço. E aquilo que você ignorava começa a ganhar importância. É como se Deus estivesse limpando a mesa antes de te entregar algo novo para colocar sobre ela. É aqui que você percebe que muitas das suas antigas motivações estavam baseadas em medo, insegurança ou necessidade de validação. E quando Deus começa a te alinhar, Ele retira esses impulsos do centro das suas decisões.
No começo, você fica confuso. Afinal, você acha que está perdendo a força, mas na verdade é o contrário. Deus está te ensinando a agir por propósito, não por desespero. Com o tempo, você começa a sentir um peso diferente sobre certas decisões. Um peso bom, de responsabilidade espiritual, como se Deus estivesse te treinando para não se mover mais por emoções passageiras. Isso te leva a perceber algo profundo. Aquilo que antes governava você já não manda mais. Deus está conduzindo e você está finalmente aprendendo a segui-lo. Mas o ponto mais intrigante vem quando você percebe que, ao colocar Deus no centro, algumas portas que pareciam perfeitas simplesmente se fecham sem explicação. E é nesse momento que surge a grande pergunta: por que Deus fecharia portas que pareciam tão boas? A resposta vem mais tarde e ela muda tudo. Prepare-se, porque essa explicação chega no próximo bloco. Quando Deus fecha uma porta, especialmente aquelas que pareciam a oportunidade ideal, Ele não está te punindo, está te protegendo. E esse é um dos sinais mais fortes de que você está caminhando no caminho dele e não no seu. Você só entende isso depois, quando percebe que, se tivesse entrado naquela porta, teria carregado um peso que não teria estrutura para suportar. Você vai notar que algumas relações começam a perder força, não por briga, não por afastamento brusco, mas por desgaste natural. Conversas diminuem, afinidades se dissolvem, interesses se distanciam. Esse é um dos modos mais silenciosos de Deus te preparar para a próxima fase. Ele afasta aquilo que impediria seu crescimento, mesmo que você ainda não veja isso com clareza. Outra coisa que acontece é que seus desejos começam a mudar. Coisas que antes pareciam essenciais, agora parecem supérfluas. Objetivos que antes guiavam suas escolhas, agora já não fazem sentido. Isso não é indecisão, não é confusão. É Deus realinhando seu coração com aquilo que Ele desenhou para você desde o início. E talvez o sinal mais claro desse processo seja aquela sensação estranha, quase desconfortável, de que algo significativo está se formando. Mesmo que você ainda não saiba o quê. Você sente que está em transição. Uma transição que não pediu, não planejou, mas que parece inevitável e necessária. Antes de seguirmos, me diga nos comentários: você já passou por uma fase em que Deus te afastou de algo que você acreditava ser indispensável, apenas para mais tarde te mostrar que era livramento? Quero saber sua experiência. Quando você está seguindo o caminho de Deus e não apenas tentando fazer as coisas funcionarem do seu jeito, um dos sinais mais fortes aparece na forma como Ele começa a reorganizar seus ambientes. Pessoas que antes te cercavam começam a revelar intenções que você não via. Situações antes toleráveis passam a te incomodar profundamente. Conversas que antes fluíam agora parecem vazias. É como se Deus acendesse uma luz que expõe tudo o que você, por costume, havia aprendido a ignorar. Nesse processo, você percebe que não consegue mais permanecer em lugares onde sua alma não floresce. O que antes parecia normal passa a parecer pesado. E sem perceber, você começa a buscar ambientes mais saudáveis, mais verdadeiros, mais compatíveis com o que Deus está construindo dentro de você. Esse movimento não é consciente, é espiritual. A verdade é que quando Deus está te guiando, Ele separa primeiro o que te distrai, para depois te conectar ao que te sustenta. E essa separação pode ser dolorosa, porque atinge laços que você acreditava serem permanentes. Mas com o tempo, você entende que Deus não remove nada sem a intenção de substituir por algo que carregue propósito. É justamente nessa fase que você se dá conta de que muitas das suas antigas referências já não servem mais. Não porque eram ruins, mas porque não tem espaço na versão de você que Deus está formando agora. E isso te força a caminhar com mais profundidade, mais intenção e menos impulsividade. A pergunta que fica ecoando dentro de você é: se Deus está me afastando disso, do que Ele está tentando me aproximar? Essa resposta começa a surgir quando você percebe o próximo sinal.
Um dos sinais mais sutis e ao mesmo tempo mais poderosos de que você está no caminho de Deus é que Ele começa a ajustar a sua percepção sobre o tempo. Antes, tudo precisava ser imediato. Agora, você começa a valorizar processos. Antes, você corria atrás de resultados. Agora, você sente a necessidade de fortalecer suas raízes antes de crescer. É como se Deus desacelerasse sua alma para acelerar seu destino. Você percebe que não sente mais a mesma pressa. Ao invés disso, uma espécie de confiança interna vai nascendo, te ensinando a descansar no que Deus está fazendo, mesmo quando ainda não há sinais externos. Esse tipo de descanso não vem de você, vem da certeza silenciosa de que o tempo de Deus nunca atrasa, nunca falha e nunca desperdiça nada. E aqui acontece algo curioso. Justamente quando você começa a aceitar esse ritmo divino, surgem oportunidades que parecem perfeitas, mas tem algo fora do lugar. Você olha e pensa, é isso, mas ao mesmo tempo sente um desconforto interno que não sabe explicar. E esse desconforto é exatamente o indicativo de que Deus não quer que você aceite algo quase certo, quando Ele preparou algo absolutamente certo. Nesse momento, o questionamento chega. Por que Deus me mostraria algo que parece tão bom se não fosse para eu aceitar? Porque Ele está ajustando sua maturidade espiritual. Deus não quer que você aprenda apenas a reconhecer portas. Ele quer que você aprenda a discernir quais foram abertas por Ele e quais foram abertas pelo caminho mais fácil. E guarde isso. Quando Deus está prestes a te revelar algo realmente grande, Ele primeiro testa sua capacidade de esperar. E muitas vezes é justamente essa espera que carrega dentro dela a chave da próxima fase. Uma fase que pode transformar completamente o rumo da sua história. Quando você está caminhando no caminho de Deus, não demora muito para perceber que Ele começa a trabalhar dentro de você de um jeito que ninguém vê e muitas vezes nem você entende no começo. É como se Ele reorganizasse não apenas seus passos, mas também seus sentimentos, suas intenções e até suas reações. De repente você percebe que aquilo que costumava te tirar do eixo já não tem o mesmo poder. É como se Deus estivesse fortalecendo seu interior antes de transformar seu exterior. Nessa fase, você começa a enxergar com mais clareza o tipo de pessoa que está se tornando. Antes, qualquer crítica te abalava. Agora, você avalia com maturidade se aquilo serve para te construir. Antes, a ansiedade tomava conta quando as coisas saíam do seu controle. Agora, mesmo sem todas as respostas, você sente uma espécie de segurança que não sabe explicar. Essa paz não é emocional, é espiritual. À medida que você se aproxima mais de Deus, Ele começa a revelar aspectos de quem você é, mas também de quem você estava tentando ser para agradar pessoas. E essa revelação dói, porque te obriga a admitir que muita coisa que você carregava não era identidade, era apenas sobrevivência. Quando Deus ilumina essas áreas, Ele não te expõe para te envergonhar, e sim para te libertar. Com o tempo, você percebe que está mais seletivo com o que recebe e com o que entrega. Você fala menos, observa mais, reage de forma mais sábia. Não porque está tentando parecer espiritual, mas porque Deus está te construindo por dentro. E quando Deus constrói, Ele não coloca muros, Ele coloca fundamentos. E talvez o mais impressionante dessa etapa é que, mesmo sem conseguir explicar, você sente que está sendo preparado para algo maior. Algo que não cabe no você antigo. Algo que exige uma versão sua que está sendo formada agora, no silêncio, no desconforto e na transformação que só Deus consegue fazer. Existe um momento no caminho com Deus em que você começa a enxergar o que antes estava invisível. O que parecia coincidência agora parece direção. O que parecia atraso agora parece proteção. E o que parecia perda começa a se revelar como parte de um alinhamento maior que você nunca teria construído sozinho. É como se Deus estivesse conectando pontos que você nem sabia que existiam.
Um dos sinais mais marcantes disso é a forma como pequenas confirmações surgem ao longo do seu dia. Uma conversa inesperada, uma frase que você lê sem querer, uma lembrança que surge na hora certa, tudo começa a se encaixar com precisão. Não porque você está mais atento mas porque Deus está falando mais diretamente e você finalmente está ouvindo. Outro sinal forte é a mudança na forma como você percebe o futuro. Antes, você imaginava possibilidades. Agora, você sente direções. Antes, você tentava controlar tudo. Agora você entende que algumas coisas só acontecem quando você decide confiar. E essa confiança não nasce do nada, nasce da percepção de que Deus já conduziu você por lugares onde você jamais teria chegado sozinho. E é aqui que um detalhe curioso aparece. Quanto mais Deus te guia, menos explicações Ele te dá. Não porque Ele quer te confundir, mas porque está te ensinando a depender dEle e não da lógica humana. É nesse ponto da jornada que você aprende que fé não é ausência de dúvida, é decisão de continuar, mesmo quando parece arriscado. Se você está prestes a tomar uma decisão importante e sente paz, mesmo sem todas as certezas, isso não é coincidência. É um sinal claro de que Deus está direcionando passos que ainda vão fazer sentido no tempo certo. E antes de seguirmos para o próximo bloco, quero que você escreva aí nos comentários: eu confio na direção de Deus, mesmo quando não entendo. Quero ver quem está caminhando pela fé e não apenas pelo que vê. À medida que você avança no caminho de Deus, surge um sinal que pouca gente reconhece. Ele começa a te confrontar consigo mesmo, não para te envergonhar, mas para te amadurecer. De repente, situações que você achava normais passam a te incomodar profundamente. Não porque ficaram piores, mas porque você ficou mais consciente. Deus começa a revelar atitudes, padrões e escolhas que antes eram invisíveis para você, mas que agora se tornam claras como água. É nesse ponto que você percebe que Deus não quer transformar apenas sua caminhada, Ele quer transformar o caminhante. Ele toca em áreas sensíveis, mexe em hábitos antigos, expõe pensamentos que você tentava ignorar. E por mais desconfortável que seja, esse é um dos maiores sinais de que você está no caminho dele. Ele não te deixa continuar igual, ele te molda. Com o tempo, você passa a enxergar que crescer espiritualmente não é sobre saber mais, é sobre sentir mais responsabilidade pelo que você faz, pelo que fala, pelo que alimenta dentro de si. É quando você se pega evitando discussões desnecessárias, escolhendo palavras com mais cuidado e pensando 2 vezes antes de agir. Não por medo, mas por consciência. E o mais curioso é que quanto mais Deus trabalha em você, menos você sente a necessidade de provar algo para alguém. A validação das pessoas perde força. A opinião externa perde peso. O que importa, acima de tudo, é permanecer alinhado com aquilo que Deus está te pedindo, mesmo quando ninguém vê, ninguém entende e ninguém aplaude. Mas existe um detalhe interessante desta fase, algo que começa como um incômodo e depois se revela como uma preparação. E é exatamente isso que te coloca diante do próximo sinal da caminhada. Um sinal que pode mudar completamente a forma como você interpreta tudo o que está vivendo. Chega um momento no caminho de Deus em que tudo ao seu redor parece ficar silencioso. Não é ausência de acontecimentos, não é falta de movimento. É um silêncio direcionado, quase estratégico. Aquele tipo de silêncio que faz você prestar atenção em coisas que antes passavam despercebidas. E é aí que você entende que Deus não fala apenas quando responde. Ele fala também quando cala. Nesse silêncio, Deus lapida sua sensibilidade. Ele te ensina a diferenciar impulso de direção, emoção de sabedoria, pressa de propósito. E enquanto você se acostuma a esse silêncio, uma pergunta começa a surgir dentro de você. Por que Deus parece tão quieto justamente agora que eu mais preciso? Essa pergunta abre espaço para algo maior. Porque muitas vezes, antes de Deus fazer, Ele te prepara para reconhecer o que Ele vai fazer. Você percebe que, mesmo no silêncio, Deus continua movendo peças que você não vê,
Pessoas aparecem no momento certo, oportunidades surgem sem que você tenha corrido atrás. Ideias chegam como luzes súbitas em dias comuns, e você começa a notar um padrão. Quanto mais silencioso o ambiente, mais evidente o agir de Deus nos detalhes. A verdade é que quando Deus quer te levar para uma fase nova, Ele reduz o barulho em volta para amplificar o discernimento dentro de você. Esse silêncio não é ausência, é foco. Foco para que você finalmente consiga perceber a direção que Ele está te dando. Uma direção que talvez estivesse clara há muito tempo, mas que você só agora está pronto para enxergar. E antes de seguirmos, deixa eu te pedir algo que ajuda muito no crescimento deste conteúdo. Se este vídeo está fazendo sentido para você, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho das notificações. Assim, você continua recebendo mensagens que fortalecem sua caminhada com Deus. Quando você continua firme no caminho de Deus, mesmo sem todas as respostas, algo começa a mudar de forma muito profunda. Você passa a ter mais clareza sobre quem realmente é. Não aquela imagem distorcida construída pelas expectativas dos outros, mas a identidade que Deus sempre tentou te mostrar. E isso acontece de forma tão gradual que quando você percebe, já não aceita mais viver abaixo do que Deus colocou dentro de você. É nessa fase que Deus separa com precisão aquilo que é essencial daquilo que você carregava por costume. Ele mostra que algumas batalhas que você vinha travando não eram suas, eram apenas distrações. Ele revela que alguns sentimentos que você insistia em alimentar só te afastavam da promessa. E de repente, a confusão que parecia te sufocar começa a se dissipar, dando lugar a uma lucidez que você nunca teve antes. Você começa a identificar rapidamente o que vem de Deus e o que não vem. As sutilezas ficam claras. O que antes te confundia agora se revela simples. Não porque o problema mudou, mas porque você mudou. Sua visão amadureceu, sua fé se aprofundou, seu espírito se fortaleceu. Deus não está apenas guiando seus passos, Ele está treinando sua percepção. E esse amadurecimento traz um dos efeitos mais marcantes, a paz que permanece mesmo quando tudo à sua volta parece instável. Você já não se desespera como antes, já não reage automaticamente, já não se abala por qualquer vento contrário. A paz de Deus se torna seu termômetro, seu filtro, seu sinal verde ou vermelho. E talvez o mais surpreendente dessa fase é que você percebe que, enquanto você achava que estava parado, Deus estava te formando. E essa formação te prepara para reconhecer o próximo grande movimento que Ele está prestes a fazer. Existe um ponto na caminhada com Deus em que Ele começa a exigir algo que poucas pessoas têm coragem de entregar: profundidade. Não superficialidade, não aparência espiritual, não frases prontas, profundidade real, aquela que muda estilo de vida, decisões, prioridades e até a forma como você enxerga o mundo. Deus te chama para mais, e esse mais exige entrega. É nesse ponto que você se depara com escolhas que revelam se está seguindo de verdade ou apenas repetindo palavras bonitas. Deus começa a testar sua disposição em obedecer sem negociações, em permanecer fiel, mesmo quando não há aplausos, em fazer o certo mesmo quando ninguém está olhando. Essa etapa é silenciosa, mas é decisiva. E é aqui que surge um dos maiores sinais de que você está no caminho dele. Você passa a sentir peso por aquilo que pesa no coração de Deus. Coisas que antes você ignorava passam a te mover. Injustiças te incomodam, pessoas feridas despertam compaixão em você, decisões sem propósito já não te satisfazem. Sua vida começa a se alinhar com valores eternos, não temporários. Outro detalhe marcante é que você passa a enxergar propósito onde antes via apenas problema. Situações difíceis deixam de ser apenas obstáculos e passam a ser ferramentas. A dor deixa de ser punição e passa a ser construção. O atraso deixa de ser frustração e passa a ser treinamento.
É quando você entende que tudo, absolutamente tudo, é utilizado por Deus para te moldar. E nesse processo surge aquela percepção quase inevitável: Deus está me levando para um lugar que eu nunca teria coragem de ir sozinho. E esse lugar é justamente o que Ele sempre planejou para você desde o início. A próxima fase que começa a se revelar no próximo bloco. Quando você continua avançando no caminho de Deus, chega um momento decisivo. Ele começa a te posicionar exatamente onde você deveria estar. E, curiosamente, esse posicionamento quase nunca acontece de forma grandiosa. Na maioria das vezes, ele te coloca em ambientes comuns, com pessoas comuns, vivendo situações aparentemente simples, mas que carregam um propósito extraordinário. É nesse tipo de cenário que Deus testa não o que você faz, mas quem você se tornou. Você começa a perceber oportunidades que antes seriam invisíveis. Uma conversa que te direciona, um encontro inesperado, uma porta que se abre de forma tão natural que parece coincidência, mas não é. Nesse ponto da jornada, coincidências já não existem para você. Deus passa a sincronizar acontecimentos, alinhar circunstâncias e organizar situações que se encaixam com precisão cirúrgica no que Ele está construindo. E talvez o mais surpreendente dessa etapa seja perceber como Deus usa justamente aquilo que parecia insignificante para mover você para o próximo nível. Uma atitude pequena, uma decisão simples, um sim que você quase não deu. Tudo isso agora ganha peso espiritual. Porque quando você está no caminho dele, até o detalhe importa, até o comum é usado, até o silêncio é ferramenta. Nessa fase, Deus te mostra que nenhuma temporada da sua vida foi desperdiçada. Aquilo que você pensou que era perda, vira preparo. O que você achou que era atraso, vira proteção. E o que você interpretou como fracasso, se revela como fundamento. Tudo começa a fazer sentido. Não porque a vida mudou de repente, mas porque você mudou o suficiente para enxergar. E aqui surge um dos sinais mais profundos. Você sente que está prestes a entrar em algo novo. Não por emoção, não por expectativa humana, mas porque seu espírito reconhece que Deus está te posicionando para algo maior do que qualquer coisa que você viveu até agora. Quando Deus finalmente te conduz para a etapa seguinte, você percebe que o caminho dele nunca foi sobre te dar controle, mas sobre te dar direção. E é nessa direção que você encontra o sinal mais poderoso de todos, a transformação da sua própria essência. Você fala diferente, pensa diferente, escolhe diferente, age diferente. Não por esforço, mas porque o Espírito de Deus agora molda suas decisões de dentro para fora. Um dos maiores sinais de que você está no caminho de Deus é quando aquilo que antes te derrubava agora apenas te fortalece. Críticas já não te param, dúvidas já não te dominam, medos já não te guiam. Você começa a enxergar batalhas como oportunidades e obstáculos como pontes. Sua postura muda, sua fé se aprofunda e sua confiança se estabelece de um jeito que você nunca experimentou antes. Nessa fase, Deus te entrega algo que não pode ser comprado, imitado ou fingido: autoridade espiritual. Não é uma autoridade que faz barulho, mas aquela que faz diferença. Pessoas começam a notar algo diferente em você, uma firmeza, uma sabedoria, uma paz que não vem do mundo. E você entende finalmente que isso não é sobre mérito, é sobre obediência. E então chega o momento mais simbólico dessa caminhada. Você percebe que não está mais seguindo o seu próprio caminho, pedindo que Deus abençoe. Agora é você que está seguindo o caminho de Deus, e é esse caminho que abençoa você. A confusão dá lugar à clareza, o medo dá lugar à confiança, o esforço dá lugar ao fluir. E para fechar esta jornada, guarde isso dentro de você. Quando o caminho é de Deus, você não precisa forçar. Basta seguir, basta confiar, basta permanecer. Porque tudo aquilo que ele começou, ele mesmo vai completar.
no tempo certo, do jeito certo, no caminho certo. Se você chegou até aqui, respire fundo e receba esta verdade. Você não está no seu caminho, você está no caminho de Deus.